Bom, pessoal, então continuando com nossos vídeos, esse aqui é o vídeo 3, né? Então a ideia aqui é a gente continuar mostrando para vocês como construir um aplicativo utilizando JavaFX. Até o momento nós sabemos como declarar ou criar o root, né, que será o organizador de layout da nossa janela. Criamos a cena, criamos aqui um text, que é esse cara aqui, adicionamos o text ao root e colocamos essa cena, né, que é responsável por todo esse conjunto no state, beleza? Bom, deixa eu só mostrar para vocês o seguinte. No caso do VBox, a ordem que vocês colocarem os elementos importa, né? Então, vamos declarar um outro texto aqui. Private text texto 02. Então, vamos criar ele aqui, ó. Texto 02 new text outro hello world, né? E aí vamos colocar esse texto também dentro do root. Então add texto 02. Então se executar isso aqui, vocês vão ver que o texto, o outro hello world, apareceu embaixo do hello world agora com janelas, né? Se a gente inverter isso, Ctrl X, Ctrl V e executar, vocês vão ver que o outro hello world agora está para cima, né? Então, no caso do VBox, essa ordem importa, tá? Então, tomem cuidado aí para quando vocês estiverem construindo a janela, pensar nisso, nessa ordem que vocês dão o add dentro do root aqui, vai influenciar como os componentes são mostrados na janela, ok? Bom, para que a gente consiga visualizar as coisas mais facilmente, é interessante a gente saber ter um objetivo aí, né? Então, o objetivo, vamos criar aqui um sistema bem simples. E o objetivo do sistema é o seguinte: é permitir que o usuário digite uma frase e dessa frase a gente quer saber quantas palavras compõem essa frase e quantas vogais foram digitadas, certo? Então esse vai ser nosso aplicativo de exemplo. Então o que nós vamos precisar para esse aplicativo? Então pensa lá, o usuário tem que digitar alguma coisa, né? Então nós temos que pegar dados do teclado. Nós temos que mostrar os resultados, que é o que? É o número de palavras e a quantidade de vogais digitadas. Então, para mostrar, nós já conhecemos o elemento text, né? Então, só para facilitar, eu vou alterar o nome do texto 01 aqui e vou colocar ele como sendo número palavras, ok? Então, o número palavras vai ser um elemento da classe text para mostrar a quantidade de palavras digitadas. E vou trocar aqui o texto 02 para número vogais. Esse cara aqui vai ser responsável por mostrar o número total de vogais digitadas em uma frase na tela, ok? Vamos corrigir o erro aqui, né? Então, número de palavras, vamos colocar o texto inicial como sendo número de palavras, ok? Então, essa frase aqui já vai, quando a gente iniciar o nosso aplicativo, já vai aparecer na tela, ok? E a mesma coisa aqui para o número de vogais. Opa, desculpe, número de vogais. Número de vogais. E vamos corrigir aqui também a frase inicial. Número de vogais. Tudo bem? Então, se a gente testar isso aqui, executar, tá ali. Tá aparecendo o nosso número de palavras e o número de vogais. Tudo bem? Muito bem, então já temos aonde mostrar o resultado do nosso processamento. Agora precisamos de uma forma de capturar ou coletar os dados do usuário, que são através do teclado. Então, para isso,
nós vamos declarar aqui como atributo da classe um objeto da classe TextField. Então vejam lá, TextField. E vamos colocar lá como sendo entrada palavras. Tudo bem? Então, entrada de palavras. Vamos colocar esse TextField antes das duas mensagens ali, né? Antes dos resultados. Então, como é que a gente vai fazer? Entrada de palavras recebe new TextField. Ok? Isso aqui vai nos criar um campo de texto. Lembra de adicionar esse TextField no root, né? Entrada de palavras. Então, tá aqui. Se a gente executar, então, olha só, o TextField, como a gente configura aqui o tamanho da cena, né, para 600 por 400, vejam que ele tomou o tamanho da janela toda, né? Então, se a gente digitar aqui, ó, a gente consegue digitar as coisas e ele vai funcionar como um campo de texto normal. Tudo bem? Então, esse aqui é uma das formas de a gente receber dados do usuário, através de campo de texto. Beleza? Muito bem. Bom, sabemos digitar, então aqui um texto de teste, né? Esse texto pode ser bem longo. Ponto. Então, o que nós queremos fazer? Quando o usuário terminar de digitar, ele tem que mandar um comando para nós, para o nosso sistema, e o sistema tem que contar a quantidade de palavras e também contar a quantidade de vogais. Como é que a gente faz isso? Então, lembra que eu comentei com vocês que a forma como a gente programa com interface gráfica, ela é um pouco diferente da forma que a gente programava com linha de comando, né? No aplicativo linha de comando, nós criamos um fluxo de instruções, uma sequência de instruções, mandamos executar e essa sequência de instrução é executada do começo ao fim, né? Dependendo de como o usuário interagir. No caso de um aplicativo com interface gráfica, o que acontece? Nós vamos responder a eventos. Então, o nosso sistema vai responder a eventos. Então, o digitar é um evento, o clicar do mouse é um tipo de evento e assim por diante. São vários eventos que a gente pode ter associado a um aplicativo. O mais comum é um clique, né, num botão. Então, o que nós precisamos fazer? Colocar nesse nosso aplicativo aqui um clique, um botão para que seja possível o usuário clicar e aí ele fazer o processamento, ok? Então vou criar aqui, declarar como atributo da nossa interface gráfica, nossa classe, um objeto da classe button. Então, lembrando novamente, pega a classe button do pacote JavaFX. Então, vou chamar esse cara de botão. Tudo bem? Então, vamos colocar o botão logo após a entrada das palavras, né? Então, a gente pode fazer o seguinte. Botão recebe new button. E aqui a gente já passa o texto que vai aparecer no botão. Então, vamos lá chamar ele de calcular. Tudo bem? E aí, root.getChildren.add botão. Beleza? Bom, ao executar isso, o que vai acontecer? O aplicativo agora já tem a capacidade de receber ações de clicar. Vejam que apareceu o botão. Ao clicar, deveria fazer o quê? Contar as palavras e apareceu o resultado aqui. Porém, infelizmente, né, não foi isso que aconteceu. Por quê? Porque nós não programamos
a resposta a esse evento de clicar. Como é que a gente faz para programar isso? Nós vamos fazer o seguinte, nós temos que falar qual que é a ação que vai ser realizada daquele botão. Para isso, nós vamos fazer o seguinte, ó, botão.set, vamos ajustar essa ação com o método setOnAction. Então, o método setOnAction, ele pede para nós configurarmos qual que vai ser as instruções executadas quando clicar o botão. Para saber quais são essas ações, nós vamos utilizar uma classe chamada EventHandler. Essa classe EventHandler, ela na verdade ela é uma interface e ela define um método chamado handle. E esse método handle é que vai ter todas as ações do botão. Então como é que a gente faz para definir essas ações? Nós vamos criar um novo objeto da classe EventHandler, certo? Então vejam que ao colocar new event handler, o Java o IntelliJ já construiu para nós aqui essa sintaxe. O que tá acontecendo aqui? Nós estamos criando um objeto do tipo event handler, certo? Essa interface event handler, ela define que nós temos que implementar esse método handle, certo? Então, no caso aqui, nós estamos criando o que a gente chama de classe anônima, né? Nós estamos criando um objeto que só vai funcionar nesse método aqui, ok? Isso aqui a gente consegue, então, definir quais serão as ações do botão. Como exemplo aqui, então, vamos colocar a primeira ação, que é imprimir alguma coisa na tela. Então, vamos imprimir a seguinte mensagem: o botão foi clicado. Então vejam só, ao executar, nós temos aqui o aplicativo, né? Ao clicar, vejam que apareceu aqui no console, o botão foi clicado, né? Então, cada vez que você clica no botão, o método handle, né, é executado e aí essa mensagem é gerada. Isso é uma coisa muito importante. O que você declarar dentro do método handle, variáveis e tal, elas vão sumir ao final da execução dele, certo? Então, tudo que tiver aqui é executado uma vez ao clicar o botão. Então, clicou no botão, é executado uma vez. Se você declarou uma variável aqui, depois que ele terminar a execução, essa variável ela é descartada, ok? Então tem que tomar esse cuidado. Bom, então só recapitulando o que a gente fez até agora, nós temos um aplicativo, né, que tem entrada de texto, tem um botão para executar alguma ação e temos textos para exibirem os resultados, beleza? Eu vou pausar esse vídeo aqui, o conteúdo até aqui, e aí a gente retoma e vamos dar funcionalidade para o sistema no próximo vídeo, beleza? Então, até o próximo vídeo, tchau!